Amigo torcedor vascaíno, que segunda-feira boa! E olha, tem como melhorar ainda mais, uma grande surpresa para você. Tem reforço para zaga no nosso Vascão, tá? E é reforço de peso, amigo, jogador de nível internacional. Eu vou trazer essa informação aqui para você nesse Fala Gigante. Além disso, falar, é claro, sobre Felipe Coutinho, o mágico, que fez mágica ontem no Morumbi, em São Paulo. O nosso camisa 10 é o melhor do futebol brasileiro. E além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você nessa tarde de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Amigo vascaíno, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela agora e já venha fazer parte da nossa família. O Vasco não venceu, o Vasco goleou, o Vasco passou o carro, que momento bom. O vascaíno voltou a ser feliz, o vascaíno voltou a ver o Vasco. O Vasco voltou, amigo vascaíno, o Gigante acordou, então você agora precisa se inscrever no canal do Gigante Vasco, venha correndo. Vamos chegar aí aos 170, 180, 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Conto muito com você. E além disso, é claro, deixe o seu like, que é de suma importância para o nosso crescimento. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, amigo vascaíno. Quero começar aqui com você este Fala Gigante, falando, é claro, sobre essa vitória de ontem sobre a equipe do Santos, mas falando especificamente sobre um jogador, que é Felipe Coutinho, o nosso camisa 10, o nosso craque, que simplesmente ontem colocou Neymar no bolso. O Vasco tem o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Pra que Neymar se nós temos Felipe Coutinho? E falando inclusive do Neymar, o pai do Neymar não se chama Neymar, que o pai dele é o Neymar e o Neymar é o Neymar Júnior, né? O pai do Neymar se chama Vasco da Gama. Sabe por quê? Neymar e Vasco se enfrentaram 4 vezes durante toda a carreira do Neymar. Nesses 4 jogos, o Vasco venceu 3 e perdeu apenas 1. O Neymar só tem uma vitória contra o Vasco da Gama. Nesses 4 confrontos, são 11 gols do Vasco, 3 apenas do Santos. O Vasco é o pai de Neymar Júnior. E se o Vasco é pai de Neymar Júnior, o Coutinho é o tio. É o irmão do pai. Porque o Coutinho esteve presente simplesmente nas 2 maiores goleadas que o Neymar já sofreu na sua vida. Ontem, o 6-0, partida entre Santos e Vasco. E teve um 8-2 que o Bayern aplicou sobre o Barcelona numa UEFA Champions League, salvo engano, de 2021. O Coutinho vestia a camisa do Bayern naquela época e fez ainda um dos gols daquela goleada. Ou seja, amigo vascaíno, o Vasco é o pai, o Coutinho é o irmão do pai, é o tio. O Neymar da Silva Santos Júnior, quando vê pela frente Coutinho ou Vasco da Gama, esquece. E se os dois estão juntos, esquece mais ainda, amigo vascaíno. E se a gente olha para os números, a coisa fica simplesmente assustadora. Porque ontem no jogo, entre Neymar e Coutinho, fazendo a comparação, Coutinho marcou 2 gols, o Neymar nenhum. O Coutinho deu 2 passes decisivos, o Neymar 2. Coutinho teve uma taxa de 90% de acerto no passe, o Neymar 71%. O Coutinho teve 89 ações com a bola, o Neymar 55. O Coutinho perdeu apenas 13 posses, o Neymar 20. O Coutinho tentou 5 dribles e acertou 3. O Neymar tentou apenas 2 e acertou apenas 1.
O Coutinho ontem, ele colocou o jogo embaixo do braço e decidiu. Os números de Felipe Coutinho durante o jogo de ontem foram inacreditáveis. Felipe Coutinho tentou 73 passes, acertou 66. Amigo, 89 ações com a bola. Ele foi o primeiro do jogo em dribles, em passes, em ações com a bola. Em finalizações ele foi o segundo do jogo, uma nota de 8.8 no SofaScore. Colocou o jogo embaixo do braço. Coutinho é craque demais. Coutinho é diferente demais. E ontem mostrou mais do que nunca que voltou querendo demais, né? Ele, através de suas redes sociais, fala: jogo importante. A gente não vinha tendo resultado positivo, mas vinha produzindo, jogando bem. Muitos desses resultados a gente já poderia ter saído vitorioso. Caminho é bonito, temos muito a conquistar, mas é com o trabalho que a gente chega lá, manter os pés no chão, concentrar, porque essa semana já tem jogo de novo. Sim, com certeza, pode ser uma virada de chave. Nos últimos jogos a gente já vinha criando muito, mas não vinha sendo feliz na frente. Hoje fizemos 6 gols, feliz pela vitória. E após a partida, o Coutinho falou no Morumbi. E as palavras dele vão aparecer aí na imagem a você agora. Se liga só. Uma noite especial. A gente precisava de um resultado positivo. E a maneira que foi, bonita lá, a torcida mais uma vez aparecendo, mesmo longe de casa. Então a gente sai daqui muito feliz. Claro que a gente tem muita coisa para cavalgar, mas hoje é um passo importante para a gente seguir por frente. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí as palavras, né, de Felipe Coutinho. É muito bom, cara, ter Coutinho no elenco, é completamente diferente, é gostoso demais, de fato, ter Felipe Coutinho dentro do elenco Cruz Maltino. Que coisa boa, cara. Que segunda-feira agradável pro torcedor vascaíno. A gente, de fato, precisava disso. Lucas, eu nem sabia o quanto eu precisava de uma vitória dessa forma do Vasco da Gama. Uma vitória que alegra, uma vitória que deixa a gente feliz, deixa o torcedor vascaíno leve, voando, de fato, né, amigo vascaíno. Mas, olha, as coisas ainda tem como melhorar, tá bom? Porque nesse Fala Gigante eu não vou ficar de fato enrolando muito, eu tenho muita informação para dar aqui com relação ao mercado da bola, então eu vou focar mais nesse Fala Gigante exatamente nessa situação. E no Boa Noite Gigante eu volto para você no último vídeo do dia para falar um pouquinho mais sobre essa vitória, trazer até algumas coisas que aconteceram após a goleada Cruz Maltina. Tem muita gente aí se emocionando nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco da Gama de fato animados, felizes, emocionados com a vitória, imprensa, posicionamento, tudo isso eu vou deixar para trazer no Boa Noite Gigante, porque eu acho que tem assunto importante para trazer aqui com relação à notícia, né? E aí a notícia a gente tem que dar sempre prioridade. Com relação ao mercado da bola, qual é a situação? O Vasco hoje, depois da goleada que aplicou ontem contra a equipe do Santos, tranquilizou o seu torcedor. Eu acho que a torcida do Vasco, ela, depois da goleada que ontem o Vasco aplicou, ela olha pro elenco e fala: o elenco do Vasco não é um elenco top 10, não é um elenco top 4, mas é um elenco top 10. É um elenco que de fato não tem por que estar na zona do rebaixamento. É um elenco que tem qualidade para estar ali na nona, na 10ª colocação, olhando um pouquinho para a parte de cima da tabela. E é o que sempre, todo mundo, e eu sempre disse aqui no canal do Gigante Vasco, achou sobre o técnico Fernando Diniz. O Diniz é um treinador que consegue extrair dos seus jogadores o máximo. E o máximo dos atletas do Vasco é muito bom. Porque o Lucas Piton, cara, no máximo é um grande lateral. O Paulo Henrique, no máximo, é um grande lateral. O Coutinho, no máximo, é um dos melhores jogadores do mundo. O Nuno Moreira, no seu máximo, ele vai entregar muito e talvez seja, no seu máximo, um dos melhores pontas do Brasil. O Ryan, no máximo, meu amigo, é um monstro. Então, assim, extraindo o máximo de cada jogador, o Vasco tem um baita elenco. Tem um baita time. A gente tá falando de Jair, a gente tá falando de um Paulinho Paula que ainda nem conseguiu jogar com o técnico Fernando Diniz. E se o Diniz extrair do Paulinho que ele pode entregar, meu amigo, sai de baixo. É Thiago Mendes, é Cauã Barros. Então o Vasco tem um grupo legal. Só que mesmo diante disso, eu ainda acho que o Vasco precisa se reforçar. Não mudei a minha ideia. E a minha maior preocupação hoje é mais a defesa. O Andrés Gomes chegou ao Rio, deve ser anunciado aí nessas próximas horas. É mais um jogador para o setor ofensivo, que conta com o David, conta agora com o Andrés Gomes, conta com o Nuno Moreira, conta com o Verratti, conta com o Ryan. Hoje, então, diante de toda essa situação, eu não tô tranquilo com o ataque. Eu acho que o Vasco precisa de mais.
mas eu tô mais tranquilo com o ataque do que com a defesa. O Hugo Moura fez uma partida legal ontem? Fez. O Hugo Moura é titular, porém, da zaga? Não. O Lucas Freitas fez uma partida legal ontem? Mais uma, fez. Mas o Lucas Freitas é titular absoluto da zaga? Na minha opinião, também não. E o que me preocupa mais não é só o Hugo Moura pela direita, é quem é o seu reserva. Ontem entrou o Lucas Oliveira. Eu acho que não tem condição, cara. É ruim, é triste, é duro. E aí o Vasco ele tá sabendo disso e tá precisando contratar. Tá na busca de reforços. O Admar Lopes se encontra na Turquia. O Admar Lopes foi na Turquia com o objetivo de fechar a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Mas olha, amigo, essa novela chegou ao final. E a informação que eu tenho, dada até pela imprensa turca nessas últimas horas, é que o martelo foi de fato batido e que Carlos Cuesta vai fechar com o Spartak Moscou. Os russos de fato abriram os cofres e vão pagar caro. A negociação entre Spartak Moscou e Galatasaray ela pode chegar a 8 milhões e meio de euros. E a negociação entre Spartak Moscou e Carlos Cuesta é de um salário de 1 milhão e 850 mil reais. É muita grana. Então é uma negociação que pode ultrapassar a casa de 53 milhões de reais entre clubes. É um valor fixo de 6,5 milhões e um valor que pode chegar a 8 milhões e meio de euros. E é um salário que o Vasco ofereceu 850 mil, que o Spartak Moscou ofereceu 1 milhão e 850 mil reais. Então, assim, é uma disparidade econômica muito grande. E agora, assim, a informação dada pela imprensa turca é que o martelo foi batido. Final da novela, Carlos Cuesta vai fechar com o Spartak Moscou. Então, assim, a bola da vez, a prioridade, o nome que o Vasco da Gama queria para o seu setor defensivo dificilmente virá. E, inclusive, eu não vou cravar, porque o futebol é uma parada muito doida. Mas hoje a situação é, não vem. E aí ontem, o diretor executivo Admar Lopes, que está em território turco, ele já passou a dar indícios de um novo nome que vai procurar, que vai buscar, que inclusive quer negociar. Ontem, o diretor de futebol, ele acompanhou das arquibancadas uma partida entre Beşiktaş e Eyüpspor. Eyüpspor, acho que é assim que fala. O Beşiktaş venceu esse jogo pelo placar de 2-1, um jogo do campeonato turco. O Beşiktaş é um grande clube da Turquia, o segundo jogo apenas do campeonato turco. E ontem, vestindo a camisa do Beşiktaş, a gente tinha um zagueiro chamado Gabriel Paulista, brasileiro, cria da base do Vitória, que brilhou no futebol europeu, passou por Villarreal, titular do Villarreal, passou por Arsenal da Inglaterra, sendo titular durante 2 temporadas do Arsenal no futebol inglês. Diante desse destaque no Arsenal, ele foi vendido para o Valência por uma venda milionária, onde ficou 7 temporadas seguidas vestindo a camisa do Valência, que é um dos maiores clubes do futebol espanhol. Depois dessas 7 temporadas no Valência, ele se transferiu para o Atlético de Madrid, ficou uma temporada no Atlético de Madrid e desde 2024 ele está no Beşiktaş. A temporada passada foi a sua primeira e ele está indo para a sua segunda temporada no clube turco. Ele chega ao clube turco a custo zero, após ter terminado seu contrato com o Valência. Gabriel Paulista é um jogador de 34 anos de idade, um zagueiro com dupla nacionalidade espanhola, um jogador assim com uma carreira de fato gigantesca, é um jogador diferenciado sim. 1,87 m, 79 kg, bem estilo Fernando Diniz, baixo, rápido, gosta de trabalhar com linhas altas. E a informação é que está marcada para hoje uma reunião em Istambul, entre os dirigentes do Beşiktaş e Admar Lopes. O objetivo dessa reunião conversar sobre Gabriel Paulista. Além do Vasco, outro clube do futebol brasileiro também está interessado na contratação do jogador. E o Vasco da Gama, com o Admar Lopes, estará buscando a contratação desse atleta. De acordo com informações do jornal Grand Beşiktaş, está marcada hoje uma reunião em Istambul para definir a situação desse jogador. Então o Vasco perde de fato o Carlos Cuesta, de acordo com a imprensa turca, mas rapidamente se movimenta no mercado e já tem negociações com Gabriel Paulista, um nome mais velho. Carlos Cuesta tem 26, Gabriel Paulista 34. Só que a gente está falando de uma experiência, de uma cancha, de uma bagagem que o Gabriel Paulista tem de sobra que Carlos Cuesta não tem. Então, assim, as negociações estão acontecendo. Final da novela com Carlos Cuesta, uma nova novela aberta com um grande jogador.
Deixe sua opinião nos comentários. Realmente uma grande novidade. Informação que pega o Vascaíno de surpresa, mas é um nome de peso que pode estar chegando aí na nossa colina histórica. Bom nome, grande surpresa, né? Nessa tarde aí de segunda-feira para todos vocês. Como eu disse, a notícia aqui, amigo, é prioridade. Poderíamos falar sobre muitas coisas que temos a falar, mas vou deixar tudo isso pro Boa Noite Gigante para fechar essa segunda-feira com chave de ouro. Show? Amigo Vascaíno, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaína!